Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao seu curso Legislação da Advocacia Geral da União. Vamos para mais uma aula. Vamos estudar a Lei 12.813 de 2013, que é a lei que dispõe sobre o conflito de interesse no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego. Essa Lei 12.813 é o último ponto da disciplina Legislação da Advocacia Geral da União aplicada ao cargo de advogado da União do nosso curso Legislação para a AGU. Essa lei é muito importante e aí, de acordo com aquilo que está previsto no edital, o edital nos orienta o estudo de toda a lei. A lei não é grande, mas a lei tem muitos aspectos importantes que merecem seu estudo / revisão antes do seu concurso para advogado da União. A gente vai, como acontece aqui no curso sobre legislação, dar uma passeada pela lei e eu vou te explicar exatamente quais são os principais pontos da lei, aquilo que tem grandes chances de cobrança na sua prova e aquilo que você tem que investir energia para poder entender como a lei funciona, para que você possa enfrentar essas questões sem surpresas na sua prova de advogado da União. Vamos lá, ó. Artigo 1º, Lei 12.813 diz assim: as situações que configuram conflito de interesses envolvendo ocupantes de cargos ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal, então, primeiro ponto, a lei regula os conflitos de interesses, os requisitos e as restrições a ocupantes de cargo ou emprego que tenham acesso a informações privilegiadas. Então, o primeiro ponto que a lei estabelece norma é a configuração do conflito de interesse. O segundo ponto diz respeito às informações privilegiadas, os impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego e as competências para fiscalização, avaliação e prevenção de conflitos de interesses regulam-se pelo disposto nessa lei. Então, o artigo 1º praticamente faz o resumo daquilo que a lei trata. A lei trata sobre os conflitos de interesses que envolvem aqueles que ocupam cargos dentro do Poder Executivo Federal, envolve a normatização acerca das informações privilegiadas, envolve os impedimentos posteriores ao exercício de cargo ou emprego, e envolve a fiscalização, avaliação e prevenção, ou seja, competências acerca dos conflitos de interesses. O artigo 2º diz assim, ó, submetem-se ao regime dessa lei os ocupantes dos seguintes cargos e empregos. Então, esses incisos do artigo 2º você precisa, de alguma forma, incorporar ao seu arsenal de conhecimento para a prova. Se decorado ou não, se revisado perto da prova ou não, não importa. Você precisa entender que a lei estabelece que se submete a esta lei de forma normativa e expressa os ministros de Estado, os ocupantes de cargo de natureza especial ou equivalente, o presidente, vice-presidente, diretor ou equivalente de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista e aqueles que ocupam cargos do Grupo de Direção e Assessoramento Superior, DAS, níveis 6 e 5 ou equivalentes. Então, essas pessoas, as pessoas que ocupam esses cargos ou empregos, elas se submetem de forma direta à lei que trata do conflito de interesses. Então, essas pessoas são nominadas pela lei. O artigo 2º, incisos 1, 2, 3 e 4. Eu quero que você, desde já, preste atenção à seguinte informação. Eu preciso que você vincule esses incisos 1, 2, 3 e 4, ou seja, vincule esses cargos ou empregos à atuação da Comissão de Ética. Eu explico isso já já. Mas cole, de alguma forma, adesive na sua cabeça que esses incisos, esses cargos, esses empregos estão vinculados à atuação da Comissão de Ética. Eu explico isso já já e você vai entender a razão do meu pedido ainda nessa aula, tá? Agora, esses são os cargos e empregos nominados. O parágrafo único diz assim: além dos agentes públicos mencionados nos incisos de 1 a 4, aqui do artigo 2º da lei, sujeitam-se ao disposto nessa lei os ocupantes de cargos ou empregos cujo exercício proporcione acesso à informação privilegiada, capaz de trazer vantagem econômica ou financeira para o agente público ou para terceiro, conforme definido em regulamento. Então, quem está submetido aos ditames da Lei 12.813 acerca dos conflitos de interesses? Interesses públicos versus privados, a gente vai entender já já o que a lei chama de conflito de interesse. Mas quais são os cargos submetidos à Lei 12.813? Esses cargos, incisos de 1 a 4 do artigo 2º, e todos aqueles que estão previstos em regulamento. A lei, ou melhor, a lei que nós estamos estudando,
estabelece para o regulamento exatamente outros cargos para além dos incisos do artigo 2º. Não existe lá no seu edital a necessidade do estudo do regulamento, porque ele vinculou apenas a Lei 12.813, que é justamente o objeto de estudo dessa aula, tá? Então, quem se submete aos ditames dessa lei? Esses cargos dos incisos de 1 a 4 do artigo 2º e todos os agentes públicos que estão previstos em regulamento, que ocupam cargos ou empregos cujo exercício proporcione acesso à informação privilegiada, capaz de trazer vantagem econômico-financeira para o agente público ou para terceiro. Então, incisos de 1 a 4 do artigo 2º, mais regulamento. Artigo 3º. Para os fins dessa lei, considera-se conflito de interesse a situação gerada pelo confronto entre o interesse público e o privado, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Então, toda vez que o agente público está diante de uma situação em que ele tem acesso mediante a atribuição do cargo, que possa gerar para ele, nessa situação, um conflito de interesse no sentido de utilizar aquela informação ou utilizar daquela situação que lhe é posta pelo exercício do cargo de forma privada, nós estamos diante exatamente de um confronto de interesses públicos e privados. E aí, conflito de interesse, a chave é o confronto entre interesse público e privado. Informação privilegiada é a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela relevante a processo de decisão no âmbito do Poder Executivo Federal que tenha repercussão econômico-financeira e que não seja de amplo conhecimento público. A informação privilegiada que tem acesso ao agente público pode gerar no agente público conflito de interesse. Então aqui nós temos uma denominação legal do que é conflito de interesse e do que é informação privilegiada. E aí preste bastante atenção na dica que eu vou lhe dar. Todas as vezes que a lei nomina, toda vez que a lei conceitua algum instituto, é bom ficar de olho, porque não é próprio da lei conceituar institutos. Os conceitos dos institutos, eles surgem da doutrina versus jurisprudência. Mas quando a lei conceitua um instituto, é bom prestar atenção, porque isso pode ser objeto de prova, porque isso não é comum. Então, a lei, ela conceitua conflito de interesse, ela diz o que é conflito de interesse para os termos da lei, e ela também conceitua informação privilegiada. O segredo aqui para entender o que é conflito de interesse está no confronto entre interesses públicos e privados, e informação privilegiada, o segredo está justamente quando diz respeito a assuntos sigilosos, ou seja, aqueles que precisam ser resguardados enquanto sigilo pela administração, aqueles que não são de amplo conhecimento público. Artigo 4º. O ocupante de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal deve agir de modo a prevenir ou a impedir possível conflito de interesse e a resguardar informação privilegiada. Ou seja, é preciso que o ocupante do cargo ou emprego público no Poder Executivo Federal, ele haja de uma forma a antecipar possível conflito de interesse ou antecipar a possibilidade de manter o sigilo, e ele precisa prestar atenção sobre isso, as informações privilegiadas que ele tem acesso. No caso de dúvidas sobre como prevenir ou impedir situações que configurem conflito de interesse, o agente público deverá consultar a Comissão de Ética Pública, criada no âmbito do Poder Executivo Federal, ou a Controladoria Geral da União, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 8º desta lei. Lá no artigo 8º nós vamos ver exatamente como agem Comissão de Ética e Controladoria Geral, ou seja, no que diz respeito às suas atribuições / competência, e uma delas é justamente dirimir essas dúvidas. Vamos ver isso daqui a pouco. Parágrafo 2º do artigo 4º. A ocorrência de conflito de interesse independe da existência de lesão ao patrimônio público, então não é necessário que haja lesão ao patrimônio público, ou seja, lesão material, bem como o recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo agente público ou por terceiro. O conflito de interesse dispensa a necessidade de comprovação de lesão ao patrimônio ou o recebimento de vantagem ou ganho pelo agente público ou por terceiro. Basta a configuração das hipóteses legais que configuram um conflito de interesse para que aí você tenha o conflito de interesse configurado, sem a necessidade de comprovação por meio de lesão material aos cofres públicos ou do recebimento de vantagem ou ganho pelo agente público. Capítulo 2. Das situações que configuram conflito de interesse no exercício do cargo ou emprego. Presta atenção porque
nós vamos estudar daqui a pouco as situações que configuram conflito de interesse após o exercício do cargo ou emprego. Então, bastante atenção. Das situações que configuram conflito de interesse no exercício do cargo ou emprego. Configura conflito de interesse no exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades exercidas, exercer atividade que implique a prestação de serviço ou a manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tem interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe, exercer direta ou indiretamente atividade que, em razão da sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas, atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF e dos municípios, praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão, receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público ou de colegiado do qual este participe, fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento, prestar serviços, ainda que eventuais, à empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o agente público está vinculado. As situações que configuram conflito de interesse estabelecidas neste artigo aplicam-se aos ocupantes de cargos ou empregos mencionados no artigo 2º, aqueles 4 incisos que eu falei, ainda que em gozo de licença ou em período de afastamento. Então preste bastante atenção, porque essas são as situações que configuram conflito de interesse, todas praticamente autoexplicativas, no exercício de cargo ou emprego. Você, inteligente que é, já percebeu que muitas dessas situações aqui também configuram improbidade administrativa, mesmo na configuração da nova lei de improbidade. Sim, porque eu posso ter ato de improbidade e ato que gera conflito de interesse na mesma situação fática ora analisada. Uma coisa não exclui a outra. O agente responderá por conflito de interesse e o agente responderá por ato de improbidade em razão da mesma situação fática analisada sem nenhum problema. Ok? Então, cuidado, porque ainda que o agente esteja em gozo de licença ou em período de afastamento, todas essas situações, se ele as cometer, estará configurando conflito de interesse no exercício de cargo ou emprego. Ou seja, ele não precisa estar efetivamente no exercício de cargo ou emprego, porque ele pode estar em gozo de licença ou em período de afastamento, mesmo assim ele comete ou ele configura conflito de interesse quando configurada a situação fática dos incisos do artigo 5º da lei em estudo. O artigo 6º são as situações que configuram conflito de interesse após o exercício do cargo ou emprego. Configura conflito de interesse após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal, a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas, no período de 6 meses, contado da data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética ou pela Controladoria Geral da União, e aí as hipóteses em que configura prestar direto ou indiretamente qualquer tipo de serviço à pessoa física ou jurídica com quem tem estabelecido relacionamento em razão do exercício do cargo ou emprego, aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que desempenha atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado, celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade em que tenha ocupado o cargo ou emprego, intervir, direta ou indiretamente, em favor de interesse privado perante órgão ou entidade em que haja ocupado o cargo ou emprego ou com o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego. Perceba que todas as situações aqui do inciso 2 resguardam o interesse público em razão das informações e daquilo que teve acesso ao agente público, que não pode ser utilizado por ele no período de 6 meses, salvo se expressamente autorizado por Comissão de Ética ou Controladoria Geral da União, todas as situações em que ele não pode atuar porque gera conflito de interesse após o exercício do cargo ou emprego. Então, todas as informações
E tudo aquilo que teve acesso ao agente público em razão das atribuições do cargo, ele não pode se utilizar para proveito próprio na sua atividade pós-exercício de cargo, ou seja, o conflito de interesse aqui se configura após o exercício de cargo ou emprego, na hipótese do inciso 2, ou seja, é preciso que ele resguarde 6 meses antes que cometa qualquer dos atos previstos no inciso 2 e, a qualquer tempo, é proibido divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas. Então, o período de 6 meses, a quarentena de 6 meses para as hipóteses das alíneas do inciso 2, não se aplica à informação privilegiada, porque essa não pode ser utilizada em nenhum momento. Então, situações que configuram conflito de interesse após o exercício do cargo, estabelecidas no artigo 6º da lei em estudo. Da fiscalização e da avaliação do conflito de interesse. Sem prejuízo de suas competências institucionais, compete à Comissão de Ética Pública, instituída no âmbito do Poder Executivo Federal, e à CGU, conforme o caso, estabelecer normas, procedimentos e mecanismos que objetivem prevenir ou impedir eventual conflito de interesse. O artigo 8º, nós vimos lá em cima, vai nos dizer exatamente como se dirime dúvidas, falo sobre isso daqui a pouco. Avaliar e fiscalizar a ocorrência de situações que configurem conflito de interesse e determinar medidas para a prevenção ou eliminação do conflito. Orientar e dirimir dúvidas. Lembre-se que a atividade que antecipa o conflito, que precisa ser analisada pelo agente público, ele precisa sempre estar um passo à frente do conflito de interesse. Se ele não souber fazer isso, ele pode e deve submeter consulta a esses órgãos, Comissão de Ética e Controladoria Geral da União, nós vamos ver exatamente onde cada um atua daqui a pouco, para que elas possam orientar e dirimir dúvidas e controvérsias acerca da interpretação das normas que regulam o conflito de interesse, inclusive as estabelecidas nesta lei, manifestar-se sobre a existência ou não de conflito de interesse nas consultas a elas submetidas, autorizar o ocupante de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal a exercer atividade privada quando verificada a inexistência de conflito de interesse ou sua irrelevância, dispensar a quem haja ocupado cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal de cumprir o período de impedimento a que se refere o inciso 2 do artigo 6º, ou seja, a quarentena, quando verificada a inexistência de conflito de interesse ou sua irrelevância. Nós vimos que o período de quarentena pode ser afastado pela Comissão de Ética ou pela CGU. Dispor, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sobre a comunicação pelos ocupantes de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal de alterações patrimoniais relevantes, exercício de atividade privada ou recebimento de propostas de trabalho, contrato ou negócio no setor privado. Fiscalizar a divulgação da agenda de compromissos públicos, conforme previsto no artigo 11. Nós vamos ver que isso aqui é uma das obrigações das pessoas que ocupam os cargos previstos lá no artigo 2º, incisos 1, 2, 3 e 4. Aqui o que eu falei que é importante. A Comissão de Ética atuará nos casos que envolvam os agentes públicos mencionados nos incisos de 1 a 4 do artigo 2º e a Controladoria Geral da União nos casos que envolvam os demais agentes observado o disposto em regulamento. Você viu comigo aqui em cima que quem se submete a essa lei? Todos aqueles que estão previstos nos incisos de 1 a 4 do artigo 2º, ou seja, vincule esses cargos à atuação da Comissão de Ética, e todos aqueles que estão previstos em regulamento, os demais agentes públicos previstos em regulamento, quem atua para eles é a Controladoria Geral da União. Então, a atuação da Comissão de Ética está vinculada aos cargos dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 2º, enquanto que aqueles agentes públicos que estão previstos em regulamento, que se submetem à lei em estudo, eles vão ter a atuação da Controladoria Geral da União acerca daquilo que podem ou não podem fazer e acerca das atribuições que nós acabamos de estudar no que diz respeito aos incisos do artigo 8º. Ou seja, sem prejuízo de suas competências institucionais, compete à Comissão de Ética, instituída no âmbito do Poder Executivo Federal, e à Controladoria Geral da União. Comissão de Ética Pública para os incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 2º e Controladoria Geral da União para os demais agentes públicos que se submetem a esta lei, previstos em regulamento, conforme dispõe aqui o parágrafo único do artigo 8º. Artigo 9º. Os agentes públicos mencionados no artigo 2º desta lei, então aqui são os incisos 1, 2, 3 e 4 e o parágrafo único no que diz respeito a todos aqueles que estão previstos em regulamento, portanto, todos os agentes públicos que se submetem a essa lei, inclusive aqueles que se encontram em gozo de licença ou em período de afastamento, não são apenas os incisos 1, 2, 3 e 4, mas aqueles também previstos em regulamento.
Enviar à Comissão de Ética Pública ou à Controladoria Geral da União, conforme o caso, anualmente, declaração com informações sobre situação patrimonial, participações societárias, atividades econômicas ou profissionais e indicação sobre a existência de cônjuge, companheiro ou parente, por consanguinidade ou afinidade em linha reta ou colateral, até o 3º grau, no exercício de atividades que possam suscitar conflitos de interesse, é uma atuação aqui preventiva da Comissão de Ética e da CGU, acerca da análise do possível conflito de interesse dos agentes. Repito, tanto os incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 2º, quanto aqueles agentes públicos que estão previstos em regulamento. Comunicar por escrito à Comissão de Ética ou à Unidade de Recursos Humanos do órgão ou entidade respectivo, conforme o caso, o exercício da atividade privada ou recebimento de proposta de trabalho que pretende aceitar, contrato ou negócio no setor privado, ainda que não vedadas pelas normas vigentes, estendendo-se essa obrigação ao período a que se refere o inciso 2 do artigo 6º, no caso aqui a quarentena, porque durante a quarentena ele também não pode, sob pena de configurar conflito de interesse após o exercício de cargo ou emprego. As unidades de recursos humanos, ao receber a comunicação de exercício de atividade privada ou de recebimento de proposta de trabalho, contrato ou negócio no setor privado, deverão informar ao setor e à Controladoria Geral da União as situações que suscitem potencial conflito de interesse entre a atividade pública e a atividade privada do agente. Então, são os deveres daqueles que se sujeitam à presente lei, tanto aqueles que estão nos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 2º, quanto aqueles agentes públicos que se submetem à lei previstos em regulamento. Disposições finais. As disposições contidas nos artigos 4º, 5º e inciso 1 do artigo 6º estendem-se a todos os agentes públicos no âmbito do Poder Executivo Federal. Portanto, aqui o artigo 10 pega a normatividade da Lei de Conflito de Interesses e alberga todos aqueles que ocupam cargo no Poder Executivo Federal. O artigo 4º é o dever de evitar conflito e agir de forma antecipada. O artigo 5º é o conflito para quem está em exercício de cargo. E o inciso 1 do artigo 6º é o dever de guardar informação privilegiada. Essas três situações se aplicam a todos aqueles que ocupam cargo público no Poder Executivo Federal, e preste bastante atenção, porque esse artigo 10 é muito interessante de cair em prova. Até agora nós analisamos todos aqueles que estão submetidos à lei em estudo, à lei de conflito de interesse. E aí o artigo 10 pega três situações: o dever de evitar conflito, o dever, nesse caso, de não configurar conflito para quem está em exercício, e o dever de guardar informação privilegiada, e simplesmente estende esses deveres e essas situações a todos os agentes públicos no âmbito do Poder Executivo Federal, e não somente aqueles previstos no artigo 2º, incisos 1, 2, 3 e 4 e regulamento. Então, atenção ao artigo 10 da Lei de Conflito de Interesse. Os agentes públicos mencionados nos incisos de 1 a 4 do artigo 2 deverão ainda divulgar diariamente, por meio da Rede Mundial de Computadores e Internet, sua agenda de compromissos públicos. Nós vimos que a Comissão de Ética tem o dever de fiscalizar essa agenda. O agente público que praticar os atos previstos nos artigos 5º e 6º, ou seja, conflito de interesse tanto no exercício do cargo quanto após o exercício de cargo desta lei, incorre em improbidade administrativa na forma do artigo 11. O artigo 11 é improbidade administrativa por violação aos princípios da administração, quando não caracterizada qualquer das condutas descritas nos artigos 9 e 10 desta lei. Atenção também ao artigo 12 da Lei de Conflito de Interesse, pela seguinte situação. Nós sabemos que, na nova regra da Lei de Improbidade Administrativa, o artigo 11, ou seja, os atos de improbidade administrativa que prevêem lá situações de violação a princípio da administração, eles agora são taxativos, ou seja, são taxativos os previstos em lei. E aí o artigo 12 da Lei de Conflito de Interesse diz que se o agente público configurar conflito de interesse tanto no exercício quanto após o exercício de cargo ou emprego, ele incorre em improbidade administrativa nos termos do artigo 11. Então, cuidado com esse artigo 12, porque se o artigo 11 agora é taxativo, eu posso dizer que isso aqui ainda vale? Ora, se a taxatividade é o que está previsto em lei, penso que continua valendo o ato de improbidade que viola princípio da administração quando o agente público configura conflito de interesse, porque é hipótese legal. Então, o artigo 11 ele não é mais exemplificativo para pegar situações fora da lei, mas agora ele é taxativo, situação em que apenas a lei pode prever atos de improbidade que violam princípios da administração,
nós temos no artigo 12 da Lei de Conflito de Interesses, situação que prevê o ato de improbidade por violação a princípio da administração, sempre que não caracterizado qualquer das condutas descritas dos artigos 9º e 10. Por quê? Porque para o conflito de interesse não há necessidade de comprovação de prejuízo patrimonial, ou seja, material do poder público, nem de que o agente recebeu vantagem indevida. Como nesse caso não há necessidade de comprovação de perda patrimonial ou por parte do Estado ou de recebimento de vantagem indevida por parte do agente, você pode sim estar diante de uma situação em que você tenha um ato de improbidade que viole o princípio da administração no que diz respeito à lei em estudo. Então, agora o artigo 11 da LIA é taxativo, o conflito de interesse é improbidade que viola princípio se não se enquadrar no 9º ou 10º da LIA. Não há o afastamento do artigo 12 da lei em estudo, nem por revogação, nem por ilegalidade ou inconstitucionalidade por parte dos tribunais superiores. Então tenha muito cuidado com o artigo 12, porque ele pode ser uma pegadinha grande na prova. Sem prejuízo do disposto no caput e da aplicação das demais sanções cabíveis, fica o agente público que se encontrar em situação de conflito de interesse sujeito à aplicação da penalidade disciplinar de demissão, nos termos do artigo 27 e 32 da Lei 8.112, ou medida equivalente, a lei que rege o Serviço Público Federal, ou medida equivalente se houver lei específica para o cargo que ele ocupa. O disposto nesta lei não afasta a aplicabilidade da Lei 8.112, especialmente no que se refere à apuração das responsabilidades e possível aplicação de sanção em razão de prática de ato que configure conflito de interesse ou de improbidade nela previstos. Então, o conflito de interesse nem afasta a lei de improbidade, nem afasta a aplicação da Lei 8.112, e tenha muito cuidado com a hipótese de improbidade que viola o princípio da administração, sempre que não caracterizado os artigos 9º e 10 da LIA, justamente porque para o conflito de interesse não há necessidade de comprovação de violação ao patrimônio material do Estado, nem de recebimento de vantagem indevida por parte do agente, e cuidado com o artigo 10 também, que estende o dever de evitar o conflito, ou seja, medida antecipada do agente no que diz respeito a evitar conflitos de interesse, o dever de não configurar conflito quando está em exercício de cargo público e o dever de guardar informação privilegiada. O artigo 10 pega essas três situações da lei de conflito de interesse e estende a todos os agentes públicos do âmbito do Poder Executivo Federal. Então, tudo aquilo que a gente estudou sobre os sujeitos que estão submetidos à lei de conflito, ou seja, incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 2º, e todos os agentes públicos previstos em regulamento, para essas três situações, são todos os agentes que ocupam cargo público ou emprego público no Poder Executivo Federal. Então, todos os agentes públicos no âmbito do Poder Executivo Federal se submetem a essas três situações previstas na lei de conflito. É isso. Estudamos a lei de conflito. Deixe suas dúvidas aqui na escola, no sistema da escola, para que eu possa saber e retirar a dúvida o mais rápido possível. É uma lei muito importante, a Lei 12.813, e cheia de minúcias que passeamos e tratamos sobre todas elas para que você não possa ter surpresas na sua prova. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.